ele vai sortear dois números aleatórios, a 6 aqui, para fazer a transferência. Só que antes de fazer a transferência, ele também ele trava aqui essa margem aqui com uma variável, ou seja, uma variável de controle, que não deixa sair dessa margem enquanto alguém não for transferido. Porque inicialmente o algoritmo estava dando esse problema, que ele tentava transferir, não dava e já vinha para cá. Então tem uma variável de controle, até esqueci o nome ali, que vai travar essa margem, ou seja, não saia daqui enquanto você não conseguir transferir alguém para lá. A condição do meu algoritmo, apesar de você ter mencionado no trabalho que o barco só tem que ter pelo menos um missionário, os problemas que eu vi na internet não precisavam. Eles diziam o seguinte, não importa, tanto o missionário como o canibal estava informado. Só que então, porém, você tem que garantir que o barco nunca volte vazio. Nunca volte vazio. Isso. Aí ele vai sortear aqui dois números aleatórios aqui. Vamos primeiro aqui olhar a situação aqui de algo permitido. Suponhamos que ele sorteie a posição 1 e a posição 2. Ele pega essas posições aqui e transfere elas para o barco aqui. É 3, né? 1, 2, 3, 4. E coloca elas aqui no barco aqui. Aí o meu problema chama um procedimento chamado checar embarque na margem, que vai passar por um parâmetro esse vetor aqui e esses dois índices aqui. O negócio faz o seguinte, ele vai vasculhar esse vetor aqui e contar o número de canibais e o número de missionários que está presente nessa máquina. Só que então, porém, como esses dois índices foram passados como parâmetro, ele vai travar essas posições, ou seja, se chegar aqui, é igual a 1, não, então não vou contar aqui, porque esses aqui não estão aqui mais, eles já estão no barco. Eu já podia sobrescrever de uma vez, mas isso daria muito trabalho, que eu teria que ter variáveis de backup. E eu não quis manter variáveis de backup. Então ele exclui essas 4 posições e conta aqui o número de missionários e o número de canibais. Isso. Se o número de missionários for maior ou igual ao número de canibais, o embarque é autorizado, a função retorna verdadeira. Se o número de missionários for igual a 0, o embarque também é autorizado, porque não importa, não está violando o problema. E se o número de canibais for igual a 0, o embarque é autorizado também, porque não viola o problema. Caso viole o problema, esse embarque não é efetuado, o barco fica vazio, é preenchido com vazio e volta tudo ao estado zero. Mas nesse caso aqui, o embarque aqui foi autorizado, aqui no caso, porque não viola as condições. Agiliza isso, não. Aí, quando chegar aqui na outra margem aqui, ele não faz sorteio para desembarque. Ele chama o procedimento e vai vasculhar aqui posições vazias onde eu possa desembarcar. Suponhando que ele retorne aqui 1 e 2, porque 1 e 2 está vazio. Aí ele desembarca aqui. Só que tem porém, no ato do desembarque, chama-se um procedimento que checa a situação do desembarque. Né? Se o desembarque pode ser realizado, que é a mesma situação lá de checar um barco. Porém, aqui ele vai vasculhar aqui direto, ele sem excluir nenhuma posição. Se retornar verdadeiro, então o embarque foi autorizado, então pode. Então o que acontece? O barco vai ser zerado, vai ser vazio, vai ficar com vazio novamente. As posições aqui onde foram removidos os indivíduos vai ficar vazio. E a variável de controle aqui vai receber verdadeiro, indicando que foi feita uma movimentação na margem 1. Se foi feita, passa para 2. Ou seja, enquanto estiver sendo falta essa variável, ela não vai sair daqui, para evitar que pule de uma margem para outra. Aí aqui vai ser o mesmo processo da outra margem também. Sortear os dois números aleatórios, tudo conforme assim, para poder fazer o transporte. Esse é o funcionamento do missionário do canibal. É permitido. Juvenal tem a mãe. O negócio faz o seguinte, assim, o algoritmo permite que embarque 2 pessoas ou que tenha uma única pessoa no barco. O barco só não pode voltar vazio. Quem foi já falo Falar da rainha? Sim. Da rainha é o seguinte.